os alunos sabem o que é literatura. Eu já comecei dizendo, quietismo. Então, eu já na minha cabeça, eu digo, eles sabem o que é literatura, eles sabem o que é o fenômeno literário, eles sabem que o fenômeno literário envolve juízo de valor, eles sabem sobre o que é cânone. E aí, Vitor, você que está balançando a cabeça, a resposta é meio óbvia, né? Não, eles não sabem. Eles não sabem. Então, a gente começa com escola literária sem antes fazer uma discussão que, na minha opinião, deveria ser a primeira. O que é arte? O que é arte? Por que Luiz Gonzaga é o rei do Baião e Roberto Carlos é o rei do Brasil? Por que Conceição Evaristo não assumiu a Academia Brasileira de Letras e Cacá Diegas assumiu? Por que Carolina Maria de Jesus é um fenômeno de vendas e continua refém de um mercado racista, elitizado, heteronormativo, que basicamente é jornalista, intelectual e classe média quem produz? Então, esse tipo de experiência, quem vai ter é o professor na sua formação, especialmente em teoria literária, disciplina que eu sou apaixonado. Se me dissessem hoje, Vlad, você tem duas opções. Ou vai para a teoria ou vai para a literatura brasileira. Você não tem escolha. Eu iria para a teoria. Por quê? Porque eu adoro pegar os estudantes com as inquietudes típicas de quem quer aprender. E discutir os aspectos, por exemplo, quando a gente divide os gêneros em lírico, épico e dramático, e depois descobre que essa divisão ela tá circunscrita a uma experiência tipicamente grega, depois isso se altera, lá vem Bakhtin mostrando que os gêneros devem ser concebidos em outra perspectiva, daí os gêneros e não tipos. Então a gente poderia melhorar e pegar letras de música, e pegar Faroeste Caboclo e discutir o épico, e pegar Cordel e discutir o épico, e pegar Racionais com o Diário do Detento e discutir o épico, entendeu? Eu acho essa experiência melhor. Então, na teoria literária, vocês são convidados a refletir sobre o fenômeno literário. Mas nas escolas, no ensino de literatura, pressupõe que os meninos já sabem. E aí, o que é que geralmente antecede o estudo das escolas literárias? O que antecede os estudos das escolas literárias vai ser figuras de linguagem, basicamente isso. E aí, geralmente, a galera já vai para a figura de linguagem sem discutir a coisa elementar. Né? Aí o Jacobson já nos traz, o Jacobson com os elementos da comunicação, para daí a gente entender a função poética, e que a função poética não é exclusiva do gênero poético. Nós temos a prosa poética, nós temos uma imagem poética. Né? Olha aí o Sebastião Salgado, que suas imagens são poesia pura. Nós temos um pôr do sol poético. Ou então vai para a figura de linguagem, ou vai para os gêneros literários. Basicamente é isso. Antes das escolas literárias, a gente vai figuras de linguagem e o gênero. Gênero lírico. As características do lírico, o fenômeno do lírico. Aí, quando eu digo que o perigo do óbvio, aí você fala do lírico, essa voz lírica, esse eu subjetivo, que é, digamos assim, uma condição sine qua non, ou seja, uma condição indispensável para o fenômeno da poesia. Aí você se depara com os parnasianos e aquela característica da aniquilação do eu lírico, ou a contenção do eu lírico. Aí o cara diz, vale meu Deus do céu, eu acabei de ensinar para um menino que gênero lírico é marcado por uma subjetividade. E eu acabo de ver, no módulo dos meninos, que o parnasianismo, especialmente o Alberto de Oliveira, defende a contenção lírica. Defende a aniquilação do eu lírico, embora isso a gente saiba que eles não vão efetivar na prática, mas é uma característica que eles vão defender. Aí o pessoal acha pouco e pula essa fogueira. Aí vem o fenômeno do João Cabral de Melo Neto, né? O poeta que aniquila a subjetividade. O poeta que disseca a poesia de um jeito tão objectual. A poesia com coisas. A poesia tijolo por tijolo. E aí eu percebi, ao longo da minha experiência, que o que a gente chama de conceitos básicos, que a gente, infelizmente, ou não dá, ou dá de maneira muito superficial, eles são estruturantes para um bom ensino de literatura. E eu começaria qualquer encontro
na sala de aula, eu começaria com duas discussões relativamente simples. O que é que vocês estão lendo? Né? E ouvir deles, para a gente entender o que é o mercado, o que é o leitor, como foi a leitura ao longo do processo histórico brasileiro, se livro é acessível a todos, por que os livros que eles leem não estão nas listas dos vestibulares alguns, por que a escola obriga os meninos a lerem ainda Machado de Assis e por quê? Não é? E aí entender uma coisa que eu acho um equívoco de professor de literatura. Ah, esses meninos não leem. É claro que eles leem. É óbvio que eles estão lendo. Agora, eu não posso pressupor que eles estão lendo a mesma coisa que li. Eu não posso pressupor que a realidade socioeconômica deles é a mesma que a minha. Eu sou filho de leitores. Meu pai e minha mãe eram assíduos leitores. Então, a experiência com o livro eu tinha amplamente, eu tinha fartamente na minha casa. Mas eu não sei se é a realidade do meu aluno. Então, é muito melhor uma conversa sincera. Vocês estão lendo o quê? E outra, livros digitais, eu acho fantástico. Eu tenho aqui, seguramente, de 50 a 100 mil e-books. Porque eu sou obcecado em baixar e-book. E-book de tudo que vocês possam imaginar. De tudo que vocês possam imaginar. Desde medicina natural, Augusto Cury, literatura russa, que eu leio e mais tem hora que a bicha me pesa. Literatura brasileira, minha Nossa Senhora, a obra completa de Fernando Pessoa, a obra completa da Cecília, a obra completa do Cruz de Souza. Eu tenho isso de maneira muito ampla. Então, assim, são realidades que a gente deveria ter e trabalhar isso com o aluno. Segunda provocação era isso. Ô menino, ô menina, para vocês, o que é arte? O que é que vocês entendem por arte? Por exemplo, lembram, pronto, uma aula minha, primeira aula minha, em 2017, e essa aula eu venho aprimorando, eu apresentei para eles aquela matéria na qual João Dória, quando era prefeito de São Paulo, ele manda apagar o maior mural de grafite da América Latina, 5 quilômetros. Né? O Nunos, o Cobra, né? Aquela galera toda. E aí eles assistem e eu perguntei assim, por que foi apagado? E aí, depois de muito rodar, eles responderam, porque quem apagou não considera aquilo expressão artística. Aí eu disse, perfeito. Então ninguém toca em Mona Lisa, mas toca em um painel de grafite. Aí a gente chegou a uma discussão bem óbvia, que para quem faz teoria literária isso é óbvio. O fenômeno artístico ele não pode ser conceituado de modo objetivo, porque a gente tem que levar em conta tudo que está também extra arte, né? Quem fez, qual é o contexto, quem é a pessoa, ou o que a gente chama de caráter valorativo, ou juízo de valor atribuído à obra de arte. Por que a Mona Lisa é... E por que uma obra dos irmãos dos gêmeos é uma obra menos? Por que Carolina de Jesus é menos? E por que Nélida Pinot é mais? Por que Cecília Meirelles, digamos assim, ela tá distante do modernismo? Por que as mulheres do modernismo foram tão imprescindíveis, mas as vozes que a gente escuta é Mário de Andrade e Oswald? Se pensarmos, a grande porrada que Monteiro Lobato deu foi a Anitta. A grande porrada foi uma mulher. Inclusive, há estudiosos que dizem que a crítica de Monteiro Lobato foi permeada por misoginia, por um pintor frustrado. Um pintor frustrado que ele era. E ele retrata em Paranoia e Mistificação, de 20 de dezembro de 17, ele diz que ela tem qualidade artística. A crítica não era só as vanguardas, a crítica era a mulher. Agora, numa live com a Thais Araújo, com a Ivete Sangalo, Thais Araújo diz, por que Margareth Menezes não é tão gigante quanto você? Isso aqui já dá para a gente trabalhar Lima Barreto e Machado de Assis, já dá para a gente trabalhar Cruz e Souza. Cruz e Souza viveu o ostracismo enquanto poeta. Quem reencontra sua obra é o Manuel Bandeira e o Oswald de Andrade. Cruz de Souza é um poeta que, se estivesse em outra experiência
de país, ele certamente configuraria entre os melhores, dos mais extraordinários poetas. E há outros, por exemplo, eu estou trabalhando muito com a obra do Sérgio Vaz, poeta fascinante, está aí no Instagram para vocês, poeta Sérgio Vaz, mas não é canônico. Recentemente eu participei de uma coletânea, né, eu e o professor Remígio, acho que alguns viram aí, é um total, salvo engano, de 55 autores, que eu me lembro. E um ou outro colega disse assim, os textos não têm tanta qualidade, os textos não assim. Aí eu fiz a provocação assim, como é possível o novo surgir se nós estamos presos ao que é canônico? E aqui eu vou fazer fui ali pegar um livro que eu tenho de uma autora, de uma poeta que eu gosto muito, que eu conheci esse ano, aqui está dando para vocês verem, Gilca Machado, totalmente elogiada. Olavo Bilac se ofereceu para fazer o prefácio de um dos livros dela, totalmente apagada. Você passa pelo simbolismo, você quase não vê Gilca Machado. Mesma coisa Francisca Júlia, no Parnasianismo. Ela é uma poeta extraordinária, mas pouco falada, e a autora de Úrsula, né, no romantismo. Deixa eu só me lembrar aqui, esqueci o primeiro nome dela. Se alguém puder procurar, a autora do livro Úrsula. Maria Firmina. Maria Firmina dos Reis, professor. Maria Firmina Ribeiro, né? Dos Reis. Maria Firmina dos Reis. É exatamente isso que eu estou falando. Ó, agora você saiu do óbvio. Gilca Machado não é nem inteiro, foi uma questão no ano de 2009. E assim, foi difícil acertar. Por quê? Porque você tocou em uma das maiores características dela, o neossimbolismo, os traços simbolísticos dela, que é uma escola literária que os professores pulam, assim, ensinam o básico do básico e deixa a galera assim. Sabe aquela história assim? Musicalidade. Eles gostam do transcendente. É uma coisa bem espiritual. Mas a galera não toca no óbvio. Os simbolistas atacam duramente o materialismo e o capitalismo. Por isso a evasão. O simbolismo é uma experiência ressignificada dos românticos. Só que no mergulho mais profundo. Enquanto os românticos estavam na subjetividade, os simbolistas mergulham no eu, esse eu profundo. O simbolista seria quase uma terapia pesada, sei lá, uma terapia que é revelado esse labirinto existencial, essa busca da integração ao cosmos, essa negação de uma sociedade utilitária. Aí quando eu faço essa discussão em sala, o pessoal não sabe o que é utilitário. Quando eu digo assim, para que serve o acrobata da dor, Joasa está falando. Cruz de Souza tem uma frase para um amigo que ele diz assim, ser poeta com essa cor, a perspectiva aí, mais uma vez, do racismo presente no Cruz de Souza. Cruz de Souza morreu na miséria. Ele era ponto, que eu não sei se vocês sabem o que é isso, no teatro. Ele era ponto de uma trupe de teatro. Ponto é o cara que fica na coxia, embaixo do palco, dizendo o texto. Ele diz embaixo, para ninguém ver, sabe? Ele faz... cheira ou não ser, eis a questão. Aqui eu estou brincando com o Hamlet, né? Do monólogo. Era ele. Uma das últimas cartas dele, vocês sabem que ele enterra os 3 filhos, a mulher que enlouquece e depois morre, todos morrem de tuberculose, ele é o último a morrer, aos 30 anos de idade. Em uma carta, ele manda para o amigo, mande para mim qualquer suprimento, qualquer remédio, qualquer mantimento de higiene pessoal, não disponho de mais nada. Esse é o Cruz de Souza. Que quando a gente se depara com a obra dele, a gente diz, é de uma potência, é de um cromatismo, é de uma experiência... sabe como é que eu vejo simbolismo, Vitor? Escutando The Doors. Sabe? Só que os caras estão no ácido, beleza, estão no doce. Mas é uma experiência que não é para ser racional, é uma experiência que está para aquém da perspectiva lógica, que nos engessa, uma aceitação óbvia de viver, entendeu? Então, quando você traz Gilca Machado, e não é de se espantar, porque você aceitou estar no FAT, essas questões mostram que é necessário a gente ressignificar a própria prática, porque senão a gente vai ficar repetindo o óbvio.
Vai repetir o óbvio. Vai fazer como eu fiz as minhas primeiras aulas. Primeiro dia de aula, quietismo. Aí fala as características. E hoje, meu primeiro dia de aula, sem sacanagem, meu primeiro dia de aula eu falo sobre aceitação. No meu primeiro dia de aula, eu digo que todos nós temos direito de ser quem somos e cada um deve ser respeitado por isso. Aí eu englobo eles nessa discussão sobre aceitação e empatia, e aí eu trago a perspectiva da literatura que nos ajuda a viver, nos ajuda a entender melhor quem somos, e digo que a literatura não serve para porra nenhuma. E eu brinco. Gente, se vocês acham que literatura não serve para nada, ela pelo menos me dá emprego para estar aqui falando para vocês sobre essa experiência. Mas literatura não serve para porra nenhuma. Mas o que é que eu quero dizer com eles? Não serve no sentido de utilidade. Não é de não nos fazer bem. Entendeu a discussão dos simbolistas? Porque, por exemplo, quando eu digo não servir, é que não é útil. A literatura não é útil. Autoajuda vai para lá. Literatura não tem um negócio de dizer assim, eu li e fiquei ótimo, eu viajei. Paulo Coelho? Tem hora que o cara lê e se fode. Tem leituras que lhe derrubam, tem leituras que você faz, valeu-me minha Nossa Senhora que eu estou perdido. Eu, quando terminei de ler, por exemplo, O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto, eu digo, fala, meu Deus, a gente é governado de gente que sabe javanês. Por exemplo, nós temos um ministro da saúde que não tem nada a ver com saúde, o homem que sabia javanês. Nós temos um ministro da educação que não tem nenhuma experiência com o Ministério da Educação, o homem que sabia javanês. Então, a literatura ela é poderosa, mas ela não tem uma utilidade, não tem o seguinte, lê esse livro que vai te fazer um bem danado. Eu não posso prometer isso. Eu não posso. E aí, a partir disso, eu trabalho a literatura e aí eu vou brincando com eles. Aí, antes que eu abra para as perguntas, não sei se o tempo já permite, eu queria só para mostrar para vocês uma aula do parnasianismo, que foi uma das mais recentes que eu gravei, são os slides, só para vocês perceberem, e eu estou aberto à crítica, quem quiser fazê-la. Geralmente, o parnasianismo, o pessoal vai imediatamente falar da arte pela arte, do culto à forma. Né? Aí o grande nome Olavo Bilac, aquela discussão toda, enfim. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. E aí eu não vou estar mais olhando para vocês, mas eu vou para cá, que é o que eu quero. Cadê ela? Está aqui. Parnasianismo. Aí eu vou falar sobre o Monte Parnaso. E aí, olha, eu aprendi, vou adiantar, eu aprendi a fazer QR Code. Quem colocar o celular nesse QR Code, vai aparecer um vídeo de uma professora especialista na Grécia, explicando sobre o Monte Parnaso, a região de Delfo, entender que Apolo tem 9 musas, e aí por isso, por que essas 9 musas? Daí a palavra museu, e aí os poetas subiam, recorrendo ao cavalo Pégaso, mas só os verdadeiros poetas poderiam subir ao monte, e os falsos poetas Pégaso sacudia e caía. Lá eles bebiam na fonte Castália, e aí eles se inspiravam, e tinha a gruta Corícia, que era a morada das ninfas. Aí eu digo aqui as ninfas Calíope, Clio, Erato, Euterpe, Melpômene, Polímnia, Terpsícore, Itália e Urânia, e falo que o Apolo é o deus da música, deus da luz, e aqui cortou um pouquinho, e eu digo que ele tem a perspectiva oracular, ele é um digamos assim, ele está entre os deuses e os humanos, ele é uma espécie de meio termo, ele está aí para trazer essas perspectivas. E aí eu relaciono com Matrix. Em Matrix tem os oráculos, e eu digo que as três principais frases dos oráculos de Delfos eram: conhece a ti mesmo, nada em excesso, e comprometer-se traz infelicidade. Não cheguei ao parnasianismo ainda. Vou falar, aqui eu vou usar Nietzsche, entre Apolo e Dionísio. Qual é a importância disso, Vitor? Porque Apolo trará as formas limitadas, a racionalidade, o equilíbrio,
que aí serão, por exemplo, obras como arcadismo, parnasianismo, e lá na frente a geração de 45. Já Dionísio vai trazer a experiência dos românticos, a experiência, inclusive, dos modernos, e aí dialoga bem, por exemplo, com os surrealistas, e também a experiência da literatura contemporânea, a loucura, a embriaguez, o entorpecimento, a questão do ilimitado. Aí eu faço essa síntese, e aí eu vou fazer uma provocação com eles, por que o parnasianismo surgiu no Brasil no final do século XIX, e aqui é a síntese da minha aula. A forma e o conteúdo. A forma é maior que o conteúdo. Aí eu mostro para eles que o Brasil superou as cirurgias plásticas dos Estados Unidos. A forma superou o conteúdo. Vivemos uma sociedade do espetáculo que, entre ser empática e filmar, a forma superou o conteúdo. Cito Guy Debord da sociedade do espetáculo, falo que nós estamos tão preocupados com a estética que somos um país que mais se medica para dormir e para ter sono, ou seja, estamos tão preocupados com a forma, superamos tanto a forma, a estética, a aparência, que não estamos cuidando de aspectos profundos, existenciais, aqui de dentro, não é? E aí eu trago a ideia de que não existe corpo perfeito, existe o seu corpo. Aí documentário sobre isso, produzido por estudantes de enfermagem de universidade. E aí eu faço a síntese agora. Porque o parnasianismo era uma arte elitizada, alienada, por isso estava focada na arte, queria a superficialidade das coisas. Isso tem a ver com o bovarismo brasileiro, queremos ser aquilo que não somos, queremos parecer que somos o que não somos, vivemos uma alienação, está associada à República Velha, e a elite quer esconder as campanhas abolicionistas, a desigualdade social, a segregação social. Então, o parnasianismo, a preocupação estética fria, o mármore frio, a perfeição, isso é típico de um movimento de uma elite brasileira que não quer olhar para a sua realidade, enfrentá-la, porque ao reconhecer que a realidade brasileira é desigual, é injusta, segregada, é violenta, prova-se que é uma pátria que precisa ser repensada urgentemente. Então, por agora, eu dou um tempo aqui, vou voltar para onde você estava, vou encerrar minha apresentação. Deixa eu dizer onde é que eu encerro, parar a apresentação, e fica à disposição aí para qualquer coisa. Você me diz aí o que é que faltou e o que é que eu tenho que avançar mais. Estou sem palavras, espera aí. Eu pedi para que as pessoas fizessem perguntas aqui, a gente já tem uma pergunta. Como fazer com que o aluno se interesse pela literatura nacional? Perfeito, ótima pergunta. Eu vou dizer como é que eu consegui fazer minhas aulas serem mais palatáveis. A literatura, ela tem que começar como um pretexto. Não vá para a sala de aula para falar de literatura. Use a literatura para explicar a eles coisas da vida deles. Por exemplo, imagine um tema como racismo. Aí você diz, conhece a escritora Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Pedaços de Fome? Conhece não? Sério? Tudo isso que você está dizendo, ela disse no livro tal. Posso ler para vocês? E vocês têm celular, você na hora abre, faz uma leitura. E eu, ao longo de minha aula, da minha vida, eu gravei, né, citações, né, a gente grava, né? E aí, volta e meia, eu estou dando aula e digo assim, sei lá, o menino é o pai do homem, já diria Machado de Assis. Caramba, professor, peraí que eu vou publicar no meu História agora. Então, quando eles se dão conta que a literatura faz com que eles também se sintam ouvidos, eles reconheçam a própria identidade, eles percebam que não é aquilo, que o professor não tá reproduzindo a violência das escolas, quer reproduzir, vocês têm que ler isso, vocês têm que ler aquilo, vocês têm que ler aquilo. Eu, por exemplo, debato com eles Harry Potter, quando eu vou falar do épico, debato com eles as Crônicas de Nárnia, eu debato com eles Senhor dos Anéis, eu debato com eles morrem de rir de uma aula minha sobre Crepúsculo, que eu vou falar de verossimilhança.
Aí eu brinco com eles assim, peraí, gente, eu até perdoo um vampiro vegano, eu perdoo. Agora eu não perdoo um vampiro fecundar Bela. Por que eu não perdoo? Porque o vampiro morreu. Se o vampiro morreu, ele não tem sangue. Se ele não tem sangue, ele não tem sêmen. Se ele não tem sangue, ele não tem ereção. Quem comeu Bela foi Jacob. Eles se acabam de rir porque, para eles, eu não seria algo que um professor de literatura não falaria. Não saberia, entendeu? Aí eles dizem, caramba, ele lê também. Na verdade, viu, gente, eu não li. Minha esposa leu e eu assisti aos filmes. Leu, não li, não. Vou ser sincero, de verdade. Mas, assim, dizem que o livro ele é mais assertivo do que os filmes. Mas esse fenômeno, porque vampiro eu aprendi lá em uma entrevista com o vampiro, com Brad Pitt meu Deus, Brad Pitt e o outro foi casado com Tom Cruise. De Missão Impossível. Tom Cruise. Tom Cruise, os dois. Vampiro, para mim, sempre me deu um medo desgraçado. Vampiro é o Satanás. Vampiro é a peste. Aí lá vem... como é o nome dele? É Jacob, Bella e Edward, né? E Edward, aí eu digo, minha Nossa Senhora. E nem me façam falar da parte que ele sobe uma árvore de 400 metros, maior do que o eucalipto, para chegar lá e dizer que a Tinkerbell e brilha. Né? Porque eu digo, meu Deus, ele não podia ter mostrado lá embaixo. Ele sobe só para dizer, eu não vou ao sol porque eu brilho. Aí eu digo, gente, e aí eles ficam, e aí eu começo a explicar assuntos sérios, como, por exemplo, o que caracteriza o épico, o sobrenatural, a presença a saga do herói, na realidade, é uma descoberta de si mesmo. E aí eu vou usando experiências que eles têm, porque se eu usasse que eu tenho, e não for da realidade deles, eles vão embora da sala, eles não querem minha aula de novo. Então, eu diria aqui para vocês que funciona muito bem vocês estarem atentos ao que o jovem lê, o que eles assistem. E a partir de, por exemplo, quando foi aquela febre dos 13 porquês, né? Eu assisti toda. E chegou numa aula, o pessoal falou tal, eu digo, isso aí tem tudo a ver com a série tal. Eles param. O senhor assiste, eu digo, assiste todinha. Se quiser, a gente vai falar sobre ela. Agora, o que é que não pode acontecer? Você não pode tergiversar, ou seja, agora é o momento de trazê-los para a literatura, porque você fisgou. Por que você fisgou? Já que você conhece parte do mundo deles, aí você convida. Venham conhecer parte do meu mundo? Vocês conhecem o conto Espelho de Machado de Assis? Vocês sabiam que Machado de Assis está falando de Facebook, de Instagram, de rede social, naquele conto, sem isso ter existido ainda? Vocês sabiam que quando vocês tiram fotos, estou jantando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vocês têm uma alma exterior? Professor tem isso no conto, diga, é um conto bem rapidinho. Vão ler, e realmente eles leem. Então, sabe, doses homeopáticas aos poucos? E aí, geralmente, nas minhas aulas, aí, sem falsa modéstia, mas assim, eu quero relatar o que escuto. Professor, na sua aula, o senhor fala da vida. Na sua aula, aprendi a entender de tal maneira. Nunca tinha visto tal obra nessa perspectiva. Por exemplo, quando eu vou falar de Dom Casmurro, uma das primeiras coisas que eu pergunto é, Bentinho é confiável? Bentinho é confiável? Eu quero perguntar a vocês, Bentinho é confiável? Não, é que o que mais dissimula é Bentinho. Aí sabe como foi que eu falei de Dom Casmurro? O caso de Nájila e Neymar. Vou explicar para vocês. A gente estava falando disso, eu disse, sabem por que Capitu traiu? Porque na nossa sociedade machista, a mulher de César não tem que ser fiel, ela tem que parecer fiel. Então, eu não sei o que aconteceu naquele quarto, eu não estava lá, eu não li o que aconteceu, mas vocês já julgam que a menina é uma aproveitadora. Porque nós temos muita pressa em condenar a mulher na nossa sociedade. Quem leu Dom Casmurro sabe que Capitu
é como se nós tivéssemos duas Capitus. Uma Capitu jovem, acreditando que ela era dona de si mesma, e uma Capitu casada, que se deu conta de que a sociedade patriarcal reserva um lugar muito fechado para a mulher. Então, antes de duvidar de uma mulher, sociedade brasileira, questiona a narrativa masculina. Aquele menino que diz assim, estou comendo fulana, estou comendo beltrana, que quer reforçar uma masculinidade que é típica de insegurança de quem não fode. Mas os meninos já vão falar mal da menina. Já vão entrar nesse jogo. Então a aula rendeu pra caramba. Porque a galera... E aí quem leu a obra diz assim, realmente, Bentinho fingiu, quis envenenar o menino, depois correu atrás. Naquele momento que o coleguinha dele morre de lepra, ele, na realidade, ele nem queria ver o corpo do menino, ele queria se encontrar com o Capitu, e ele disse que preferia estar com o Capitu. Ele dissimulou para a mãe, Vitor, ele não tinha vocação para padre. Hora nenhuma ele tem vocação para padre. Hora nenhuma ele tem vocação para padre. Mas a gente só quer saber de Capitu, porque as Capitus brasileiras, né, condenadas sem prova. Mulheres que dizem que foram abusadas por João de Deus, e mais de 243 relatos de pessoas que nunca se conheceram, os relatos coincidem. Não. Elas estão querendo aparecer, estão querendo se aproveitar. Então, assim, você estando atento à realidade, a realidade que eu digo é o que eles vivem. Vocês conseguem fisgá-los. Sabe por que não é fácil? Porque, realmente, não só nossos alunos não leem, como parte dos professores de literatura não leem. Muitos professores de literatura vivem de resuminho, vivem de filme, e, na realidade, gente, é um risco muito grande. Se você não domina a obra, você pode correr em coisas óbvias, como, por exemplo, deixa eu tentar me lembrar de algo aqui. Deixa eu só pegar uma obra assim que, para mim, ela é bem esclarecedora. Você vai falar de Capitães da Areia e vai dizer que os meninos eram vítimas disso e daquilo, mas Pedro Bala estupra uma negra. E é uma cena que ele faz sexo anal com ela. Ela diz que é virgem e diz que não estrague minha vida. Aí ele diz, tem como eu não estragar a sua vida e você continuar virgem? Eu vou meter lá. Isso está em Capitães da Areia. Uma discussão que daria para nós aí uma série de perspectivas interessantes para relativizar, em parte, alguns elementos. Não é? Mas, assim, e nosso aluno não lê, acesso ao livro ainda é caro. Vocês sabem, como estudantes, quando você faz ali na Amazon, eu faço direto isso, eu faço minha listinha, dá R$900 fácil, aí eu vou desistindo. Eu vou desistindo da feira, até esperar uma boa promoção ou um bom frete grátis. Quer fugir do óbvio? Tente entrar em sala de aula assim. O que é que eles não sabem? Porque no YouTube o óbvio está posto. Quer estudar pelo YouTube? Pesquise na ferramenta. Me permitam mais uma vez aqui a minha tela, só para dar um exemplo. Vocês, professores, querem pesquisar no YouTube? Sim, meu canal, para quem quiser me seguir, Prof. Vlader Nobre. Quer pesquisar? Vamos lá. Parnasianismo. Beleza? Só vídeo bosta. Aí você vem aqui, Agora já não é tão bosta. Vídeos mais de 20 minutos. Olha aqui. Aí, possivelmente, esse cara faz uma discussão legal na aula 12 aqui, Possivelmente alguém vai fazer uma discussão legal. Entenderam? Geralmente são maiores. Tem um cara que eu sigo, que ele é muito bom, o Nicolas, e ele, inclusive, é muito acessível. Deixa eu só localizá-lo aqui. São vídeos longos. Las Horas Muertas. Não tá... porque eu estou em outra conta. Las Horas Muertas. Eu acho que é isso. Muertas, aí eu acho que é Nicolas. Ainda não estou achando o vídeo dele. Mas, assim, é muito interessante para quem faz... deixa eu só ver se eu acho por aqui. Para quem faz... Não estou achando, não.
quem faz letras. Mas uma hora eu vou achar para vocês aqui. Então, é a dica que eu queria dar para todos vocês, por enquanto. E estou aberto mais uma vez, vou parar para aguardar as pancadas. Estou sem te ouvir. Oi? Travou aqui, travou, mas voltou. Ó, eu tenho, até agora que eu estava prestando atenção em você, a Ana, ela faz uma pergunta e também um questionamento. Como trabalhar o texto literário sem ser de forma fragmentada? Ela elogia sua aula dizendo que achou maravilhosa, mas considerando a realidade das escolas que não têm bibliotecas e acervo suficiente, e escolas sem tecnologia para usar slide. E aí também tem, deixa eu só encontrar aqui. Deixa eu só responder essa logo. Pronto. Já que você está diante dessa dificuldade, seja a suficiência. Ofereça a eles, em sua abordagem, o máximo possível da obra. Mas tenha a honestidade de dizer, gente, a minha experiência não vai suprir a leitura da obra. Mas eu estou tentando aqui, ao máximo para vocês, iluminar o que vocês precisam. E vocês podem sugerir vídeos. É uma experiência muito boa. Você pode elencar vídeos e filmes correlatos. Por exemplo, naturalismo, Opa e Ó. Naturalismo, realismo, O Poço. Filme da porra. O Poço Eita, filme desgraçado de bom. Entenderam? Mas eu digo a vocês, se seus alunos não têm os instrumentos necessários, seja a parte mais suficiente disso tudo. Reconheço as dificuldades. Tá bom? Reconheço. Mas não entre em sala de aula dando meia boca. Não faça o trabalho que já fizeram. Não vale a pena. Faça aquilo que você, se você fosse aluno e tivesse sentado lá, era o que você queria. Um professor que ilustrasse da melhor forma possível a obra que ele não pôde ler. Como alguém que viajou para um lugar e traz um relato tão preciso que a pessoa diz, é como se eu estivesse lá. Pode fazer a outra. O áudio. É que eu muto sempre para não atrapalhar. Pode deixar seu áudio aberto. Beleza. A Biafra Reis perguntou, a introdução da discussão simbólica nas aulas de literatura proporciona uma relação mais prazerosa entre aluno e o mundo literário? Ela chama de simbólica a discussão sobre talvez a arbitrariedade do símbolo ou é a discussão literária? Ou é simbolismo? Ela não diz? Torna o convite, a reflexão é muito melhor quando você parte, por exemplo, que o ser humano é um animal simbólico e que a arte é uma parte disso. Qual é o animal que produz arte que não nós? Qual é o animal que produz literatura que não nós? É muito interessante. Eu não sei se vocês sabem disso, mas Freud fala que o homem, dentre outras coisas, o homem produz arte por duas coisas. Porque ele não pode trepar direto. Aí a energia do sexo ele transfere para a arte. E porque ele tem medo de morrer. E aí a arte eterniza o homem. A pulsão de morte. Se vocês se recordarem, no discurso de posse de Guimarães Rosa, ele diz, né? Ele diz, as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. Curiosamente, ele morre 3 dias depois, de uma morte estranha, inclusive. Por que Cecília Meirelles diz, eu canto porque o instante existe, e minha vida está completa, não sou alegre, nem sou triste, sou poeta? Porque ela sabe da finitude humana, não da finitude, não da poesia, não da arte. E aí os meninos eles podem ser estimulados a escrever. Você pode fazer podcast. Eu tenho um podcast fora de contexto. Vocês podem estimulá-los a gravarem curtas metragens, atualizando determinada discussão. Entendem isso? Vocês podem problematizar várias questões com eles. Pode perguntar mais. Eu acho que alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver, mande aí. Que eu vou dar uma consideração aqui. Perante tudo isso que você falou, Vlad, eu acho que o que fica é a leitura de pessoas que historicamente, por contexto, não ficaram reconhecidas, como o exemplo que eu dei aqui, e aqui eu vou fazer propaganda dessa mulher, porque eu acho ela foda pra caralho. Gilca Machado. Sempre, assim, Gilca Machado, poesia completa. Selo Demônio Negro, tem todos os livros compilados, todos os poemas compilados de Gilca aqui, e um texto bibliográfico e também um texto jornalístico sobre Gilca, porque você não acha nada dela na internet, assim.
sobre história da vida dela, uma coisa mais profunda. E uma mulher muito foda, Olavo Bilac, o nome da literatura brasileira, se propôs e ela disse não para Olavo Bilac no começo da sua carreira e disse não para a Academia Brasileira de Letras também, para concorrer a uma cadeira, e seria possivelmente a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. É Alexandre Santos insistindo aqui numa pergunta, se você me permite eu respondo aqui. Como fugir do óbvio em uma aula... Beleza. Não, eu sempre consigo cumprir meu conteúdo, Alessandro. Se você me permite, eu poderia mostrar uma aula bem rápida? Pode. Pronto, deixa eu... com um bom planejamento. Deixa eu só pegar aqui. Agora, para eu achar, meu Deus, me ajude, meu Senhor, para eu achar. Me ajude. Pelo amor de Deus, deixa eu pegar, porque tá tudo no meu OneDrive. Enquanto você procura aqui, eu vou dando um aviso. Galera, estamos em 201 pessoas agora. Fiquem aqui até o final, que vocês receberam o certificado, mas vocês precisam ficar aqui até o final da nossa palestra, para que eu envie o link aí no chat para vocês e vocês façam o complemento lá, para que a gente, mês que vem, quando tudo acaba dia 30 desse mês as palestras, e aí, 2 semanas depois, a gente manda para vocês o certificado, certo? Achou aí, Vlader? Achei, ó. Vocês estão vendo? Sim. Uma música. É uma aula de 30 minutos. Eu começo o parnasianismo com a música de Zé Ramalho, se chama Monte Olímpio. Tá bom? Eu só... Agora eu estou usando atributos meus, né? Eu toco. Mas você não é obrigado a tocar. Aqui é a mitologia grega, aí eu vou explicar. Legal. Essa música se chama O Monte Olímpio. E essa música é do Zé Ramalho. Música dos conheço, dos dele, Antônio. Bora, meus parnasianos, e tem comigo que não tem. Deixa eu só, porque tem uma parte que eu particularmente gosto. É aqui, mais ou menos. Só um instante. Então, isso é muito quero. Toque o conteúdo. Bom. Beleza, compreendendo isso. As preocupações com os aspectos formais são maiores do que o conteúdo. Conseguem entender isso? Difícil para vocês? A aparência supera a essência. Difícil para vocês? Sério mesmo? Muito difícil? Então vamos pensar. Deixa eu sair um pouquinho. Eu uso o OBS, viu, o programa. Deixa eu voltar. Se nós temos uma obsessão pela aparência, se nós temos um verdadeiro mercado da beleza, de uma beleza posta, um padrão de beleza. Então elas são 30 minutos. Eu resolvo o arcadismo em 60 o parnasianismo. Deixa eu só voltar agora. Eu resolvo o parnasianismo em 2 aulas de 30 minutos. Entendeu? Depende de como você se organiza. Agora, tome cuidado para não perder tempo com, sabe, às vezes o excesso de contexto histórico. Tome contexto histórico, mas a aula é literatura. É necessário saber dosar. Entendeu? A Alessandra fez uma pergunta aqui. Ela perguntou como trabalhar as poesias pós-modernas em sala de aula. É a parte que eu mais gosto. Eu pego, por exemplo, uma poesia como essa daqui. Pode ir falando à vontade aqui, viu? Eu pego Objeto de Amar, de Adélia Prado. Vou compartilhar mais ou menos aqui a tela com vocês. Objeto de Amar, adoro. É a parte que eu mais gosto. Falar do contemporâneo, das identidades, da desconstrução de algumas perspectivas. Aqui, estão vendo? Sim. Todo mundo está vendo? Sim. Olha, Objeto de Amar. Adélia Prado, viu? Senhora que hoje deve estar com 88.
85, pela lógica ali, 85. Sei lá, nem não faz essas contas. De tal ordem é e tão precioso que devo dizer-lhes, que não posso guardá-lo sem a sensação de um roubo. Coelindo, fazei o que puderdes com esta dádiva. Quanto a mim, dou graças pelo que agora sei, e mais que perdoo, eu amo. Aí alguém deve dizer, fala, meu Deus do céu, e esse palavrão? Ó, se quer falar de palavrão, não se esqueça da reunião ministerial, que só o presidente da República foram 39. Professores, vocês estão na hora também de reivindicar respeito. Aí é um palavrão que a gente vai chamar da nódoa no texto literário para explicar que a linguagem foi desterritorializada. Ou seja, a poesia também é feita com palavras coloquiais, com palavrões. Olhe, por exemplo, o trabalho dos poetas marginais. Eu levo um Miró para a sala de aula. Então, eu acho a parte mais interessante. O Enem cobra moderno e contemporâneo. O Enem não ia trazer esse palavrão. Vou concordar. Você não necessariamente precisa trazer o palavrão, mas, por exemplo, o Curtiço tem putaria, na Bíblia tem putaria. Deixa eu ver mais aqui. Numa obra que é indicada para segundo ano, Feliz Ano Velho, tem palavrão. Em contos de Rubem Fonseca, tem palavrão, vou meter uma bala no meio do seu cu. Isso é literatura. Que o menino não gosta, é um direito dele. Agora, eu me sinto mais à vontade para trabalhar isso na universidade. Mas, assim, às vezes eu dou uma sacudida no menino e ele fica, meu Deus, eu não sabia que tinha. Ora, não tem. Ora, não tem. E aí eu faço também aqui eu dou uma ideia de um poema que ela perguntou sobre os pós-modernos, que você pode usar dentro de sala de aula, e eu tenho certeza que dentro de uma sala de aula pública, de uma escola pública, os alunos, se não ficarem arrepiados, você tem que ver o que é que eles têm, que é o Da Paz, de Marcelino Freire. Esse poema eu arrepio sempre que eu escuto. E aquela interpretação daquela atriz, meu Deus! Tem no YouTube, depois vocês pesquisem se vocês não conhecem Da Paz, Marcelino Freire. Marcelino Freire é extraordinário. Extraordinário. Eu o conheci pessoalmente. Gente boa demais o cara. Super acessível. Mas que literatura. Que literatura. Muito forte. Aí eu tenho uma pergunta aqui. A Débora Benício perguntou se você tem alguma sugestão para seduzir os alunos do Fundamental 2 nos anos finais. Sim, tenho sim. Uma das ferramentas mais extraordinárias para o Fundamental 2 são músicas. Então, eu posso sair rapidinho só para pegar o violão? Pode. Rapidinho aqui. Por exemplo, eu vou trabalhar o arcadismo com eles. Ai, meu Deus, eu estou numa posição ruim. Eu vou trabalhar o arcadismo com eles. Aí tem uma música que se eu não me lembro decorada aqui, eu vou só pegar, só vou dar uma colada aqui. Rapidão mesmo. Bem bobo. Ó, para trabalhar dá tranquilo mesmo. Aí você pega aí e começa a brincar com eles a partir daí. Deixa eu só vir para cá. Ai, meu Deus. Moro num lugar, numa casinha inocente do sertão. Fogo baixo aceso no fogão. Fogão a lenha. Tenho tudo aqui. Uma vaquinha leiteiro, um bom, uma baixada, um ribeiro, um violão, e umas galinhas. Isso aqui é aí você poderia pegar a letra inteira e mostrar com eles o bucolismo, a perspectiva campesina, o ideal de vida simples. Tem uma do romantismo que eu acho muito tranquila.
muito tranquila para você trabalhar, especialmente idealização. Ó. Agora eu vou baixar o tom, viu? Não, eu vou subir. Palavras não bastam, não dá para entender. Esse medo que cresce e não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Aí é uma parte que eu acho bem bonita para se trabalhar, ó. Quando ele diz assim, ó. Deixa eu só localizar aqui. Aí faz, quando chega a noite, aí os românticos preferem a noite. Eu não consigo dormir. Aí vai, né? E lá na frente. E aí tem uma parte que ele diz assim. Olha a parte me perdi. Me perdi no que era real, no que eu inventei. Ó, isso aqui é a idealização, a sublimação. Eu acho uma das melhores ferramentas para trabalhar com os meninos em fundamental, música. A música é um dos maiores instrumentos educacionais. É tanto que José de Anchieta, quando chegou aqui, foi teatro e música. A Norma... Deixa eu fazer primeiro uma coisa que dá esperança aqui. A Anne Saraiva, ela comentou assim, trabalho com alunos da zona rural nos anos finais do ensino fundamental. Na escola, na biblioteca, eu baixo o livro em PDF, faço cópias na gráfica e empresto as cópias aos alunos. Após a leitura, eles me devolvem para eu utilizar com outras turmas. Já lemos O Pequeno Príncipe, O Menino do Dedo Verde e a adaptação de Os Miseráveis, entre outros. É um trabalho hercúleo, né, dela. Mas, assim, parabenizo. Nem todo mundo estaria disposto. Sim. Mas muito massa. A Norma, ela faz uma pergunta. Cada professor possui uma metodologia diferente para instigar o aluno à aprendizagem. Porém, nos deparamos hoje com um grande problema que está se perpetuando na educação. Ensinar quem não se dispõe a aprender. Como proceder neste caso? Eu vou concordar em parte, mas eu não acho que... Quem é que não quer aprender? Quem é que não gostaria, se tivesse a oportunidade, de aprender a tocar? Eu acho que a gente tem um problema estruturante na educação brasileira, mas eu acho que os nossos estudantes são as grandes vítimas de um processo histórico de exclusão e de não favorecimento a uma educação emancipadora, a uma educação crítica. E aí eu critico essa educação bancária, sabe? Agora, eu concordo, cada um tem sua experiência. Eu tenho também alunos desinteressados e tal, mas eu só acho que a abordagem pode estar errada, os preços dos livros, espetáculos são caros, então a gente volta ao problema da democratização do acesso à arte. Sinceramente, eu não acredito que alguém não queira aprender. Eu acho que... Agora, alguém pode não estar sabendo que aquilo é importante, sabe? Mas eu entendi, eu não estou aqui condenando, eu acho que é um desabafo que eu mesmo sinto às vezes. Eu já entrei em sala de aula e saí muito, muito mal mesmo. Vitor, que está na universidade, sabe que tem aluno que é só celular, entra e sai, só celular, entra e sai, entendeu? Mas, assim, eu posso dizer para a pessoa que fez essa pergunta, a gente tem um problema, que quem trabalha muito isso é a Regina Dal Castanhe. Estou tentando convencer ela a fazer um podcast comigo, ó, cara, a mulher é fantástica. É a idealização do outro, né? Nosso aluno a gente idealiza. Esse menino não quer, esse menino é preguiçoso, esse menino... Mas a gente não sabe qual é a realidade dele. Sinceramente. Ele pode não ser a literatura pode não ter sido apresentada de uma maneira lúdica. Ele pode ser de origem... Ele pode ter dificuldade ele deve estar no nível de linguagem ainda denotativa, dificuldade de entrar para um processo mais profundo com a linguagem. Agora, é claro, colegas, alunos e professores, não é culpa minha, não é culpa de você, nem culpa do aluno. É algo, como eu disse, estruturante. Agora, o que é que eu posso sugerir? Quando o Vitor diz que minhas aulas são assim, assada, quando eu ouço aqui alguém dizendo, professor, venha para o FRPE, pelo amor de Deus, sabe aquela sensação de dizer assim, então o que eu faço vale a pena fazer. Porque tomei muito cuidado com o discurso de que ninguém
quer aprender, de que nada presta. Isso é típico de uma sociedade que quer que o professor se acomode a um lugar só de reprodução do que está posto, e não de construção de uma experiência significante para os nossos alunos. Eu já tive aluno de uma aula que, depois de um tempo, disse: em uma aula do senhor, eu resolvi o meu problema com meu pai. Deixa eu só explicar para vocês, uma aula minha, foi um problema muito tenso num lugar, não quero falar muito, mas houve um problema muito sério, envolvendo morte, em uma escola. E a gente tinha que voltar a dar aula e a gente não sabia muito o que fazer. E aí eu pedi autorização à escola, mostrei o que eu tinha planejado para poder dar aula para eles. Aí, no momento da aula, eu toquei a música, deixa eu só me lembrar dela aqui. Achei um 3/4 teu e não quis acreditar, tinha sido há tanto tempo atrás, que é o Legião, que ele dizia hoje em dia como se diz eu te amo. Aí apareceu a imagem da frase, e hoje em dia como se diz eu te amo. Lembrando que eu pedi autorização, que foi planejada. Aí eu liguei da sala de aula em viva voz para os meus pais, né? E disse assim: pai, mãe, cada um são separados, né? Eu estou aqui ligando de uma sala de aula. Meus alunos às vezes acham que eu sou muito sério e tal. Quero dizer que estou morrendo de saudade, que amo muito vocês. E ele: ô, meu filho, que bom, não sei o que, não sei o que. Aí ele desligou e disse: gente, sentimos a dor diferente, mas o humano nos iguala e tal. Estou aqui para auxiliar vocês em qualquer coisa. Eu recebi tanto bilhete nesse dia. Recebi eu tenho até hoje salvo no meu e-mail, Vitor. Professor, no instante que acabou sua aula, eu liguei para o meu pai, que eu não falava com ele há 4 anos, desde a separação. E eu entendi o que o senhor quis dizer, que a gente só tem um agora. E eu já trabalhei isso lá no arcadismo com Carpe Diem, que é a frase total, né? A gente só fala Carpe Diem, mas é Carpe Diem quam minime credule postero. Colha o dia e duvide, né? E acredite menos ainda no amanhã. Ou Legião Urbana já dizia, né? Precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Eu sei que é desafiador, mas, por exemplo, sabe aquela sensação, eu não sei fazer outra coisa? É como se fosse mais do que um ofício. É como se fosse, eu me sinto quase que numa missão, assim, mas eu entendo e faço, e sou solidário a essas dificuldades. Mas eu realmente acho que as pessoas querem aprender, elas talvez não saibam. A gente não pode exigir do ignorante que ele saiba, ele é um ignorante. O que é que eu posso exigir de Fabiano? Que ele saiba contar? O que é que eu posso exigir do menino mais velho e do menino mais novo? Serem iguais aos pais? É o que eles têm. Então, gente, a gente está chegando ao final aqui, né? Uma boa conversa. Então, vamos fazer assim. Eu vou, para ter uma discussão mais direta, se alguém quiser fazer algum questionamento, algum embate de ideias, eu vou permitir uns 5, 10 minutos para que vocês possam ligar o microfone, se eu notar que está um emaranhado de gente falando, aí a gente para. Mas quem quiser fazer alguma discussão direta com o professor, pode ligar o microfone e fazer o questionamento a ele. Eu queria, porque eu vi a pergunta de uma colega ali, e eu achei bem interessante como a gente trabalhar o contexto histórico na literatura de forma bem interessante. Eu achei boa, pertinente a pergunta dela. Para o contexto ficar interessante, você tem que saber por que a escola literária é o que é. Por exemplo, por que o barroco é o que é? Aí você vai ter que entender o dilema antropocentrismo ou teocentrismo. Né? Por que o barroco é o que é? E aí você diz o seguinte, tem 2 estratégias. Você coloca algumas características e diz assim, olha, eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico e assim que eu terminar a explicação, a gente vai olhar para as características e vocês vão ver se elas fazem sentido. Aí, por exemplo, no barroco eu coloco pensamento medieval em declínio, reforma e contra-reforma, e aí eu coloco pensamento renascentista e avanço para o iluminismo. Geralmente é essa tônica aqui. Aí eu vou explicando, olha, 1517 nós temos a Reforma Protestante,
A Igreja Católica sente esse duro golpe, cria a Companhia de Jesus, né, que era exatamente para criar estratégias para conferir o protestantismo. Lá em 1545/46, o Concílio de Trento, que são encontros para a Igreja Católica definir. Enquanto isso, nós temos, um pouquinho antes, a tomada de Constantinopla, nós temos a descoberta, bem aspas mesmo, da América, nós temos a Vasco da Gama consegue chegar às Índias, nós temos tudo isso, entendeu? Aí os jesuítas chegaram aqui ao Brasil. Os jesuítas estão influenciados por que pensamento? Menino, contra-reforma. A contra-reforma tem a ver com o quê? A contra-reforma restaura a Inquisição, traz o medo. Mas vocês entendem que o homem está influenciado também pelo racionalismo? Sim. Luz demais ilumina ou cega? Cega. A luz de Deus é a luz do homem. Tudo nos olhos do homem, ele fica tateando. Por isso o barroco é tão grave. Por isso há tanto drama. Por isso tão sérios. Por isso a culpa e o arrependimento. Por isso as antíteses e os paradoxos. Por isso o jogo. Por isso a confusão. Aí eles entendem melhor as características. Aí realmente é você dominar um pouco melhor o contexto. Aí é uma aula, aí sim. Embora não seja obrigação do professor de literatura dominar a história, mas com a história as coisas ficam bem mais claras. E mais divertidas também, eu acho, dentro de história. Sim. Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode ligar o microfone. Boa noite, professor Vlader. Olá! Bom, foi eu que fiz a pergunta sobre essa questão do contexto histórico. Professora Márcia, de São José do Egito, Pernambuco. Que maravilha! Com a sua explanação, eu achei bem pertinente, né? Essa questão da inserção do contexto histórico, porque ela facilita, né, a compreensão do aluno, né, daquela obra. Então, a gente faz um percurso entre a arte, entre a história, né, e chegando na literatura, dentro da nossa área, que é a língua portuguesa. Então, eu sou professora do Fundamental 2, então eu vejo essa necessidade de nós trabalharmos a literatura, não a literatura propriamente dita, como é trabalhada, mais mastigada no ensino médio, mas o aluno, quando ele é preparado no fundamental, quando o professor ele instiga, ele chega no ensino médio mais preparado, né, com mais vontade de se aprofundar na área da literatura, porque eu sou apaixonada por literatura e estava aqui encantada lhe ouvindo. Eu que agradeço. Eu acho muito importante, né, a gente trabalhar isso, trabalhar um pouco com o aluno, né? Então, a gente faz rodas de conversa sobre determinados livros, a gente troca experiência, e eu sempre, para eles entenderem melhor, eu estou partindo do contexto histórico, fazendo todo esse percurso pela história, trazendo o passado, né, para o presente, e fazendo Sim. o aluno perceber que o passado está muito presente na nossa situação atual brasileira. Perfeito. Então, quando o professor faz esse contraponto, acho que o aluno ele se apaixona, né, pela literatura, ele compreende melhor aquela obra. Então, obrigada pela sua colaboração, né? Então, a literatura é realmente apaixonante. Eu que agradeço. Quem tiver meu WhatsApp e quiser compartilhar para alguém aí, eu às vezes sou muito enrolado, Vitor sabe disso, é muita aula, mas assim, eu posso contribuir, às vezes você está com ideia e eu posso... Mas não é porque eu sei tudo, não, é porque eu vou concordar que 20 anos de sala de aula já dá... Assim, a gente fica um pouquinho vacinado de algumas experiências, de outras não. Eu fico feliz de saber que tem tantas pessoas assistindo a esse encontro e que foi tão longe, né? Tô muito feliz mesmo. Muito obrigado. Eu nem esperava. Sabe quando o cara não esperava a visita? Eu tô aqui, ó, descalço. Meu Deus, mais paciência. Vai ser assim mesmo, sem filtro. Mais alguém? Professor, Sim, aqui sou eu. Eu tô aqui. Carla, eu tô aqui também. Aqui, outro. Professor, primeiramente, você é muito doido.
E eu gosto Muito disso, doido. viu? Eu gosto disso, Muito, porque faz muito tempo louco. que eu não tinha uma aula de literatura tão doida. Você não tem papas na língua. Tudo que você tiver de falar que você fala. Eu adoro isso. Adoro mesmo. Eu tô no chão até agora, eu não consigo me levantar. Mas eu tenho uma dúvida. Claro. Sobre Otto Maria Carpo, né? Conhece o Otto Maria Carpo? Ai, Sim. de tanto ouvir o seu dialeto maravilhoso, eu já tô pegando o ritmo, já tô falando igualzinho o senhor. Olha só que coisa. Então, fala pra gente um pouquinho só, o que o senhor acha sobre o estudante ou professor de literatura ler sobre o Otto Maria Carpo? O senhor acha isso importante? Não, é uma obra considerada um clássico, por exemplo. Eu já paquerei comprar a coleção completa e vou lhe dizer em preços da última vez que vi a obra completa. Estava R$ 1.800, salvo engano, os seis volumes. Mas, assim, eu tenho alguma leitura do Carpo. Se vocês me permitissem, eu diria mais ou menos, eu gosto muito do Hauser. Nesse caso, seria a história da literatura ocidental, já que nós estamos falando Isso, assim, ele tem umas explanações, especialmente sobre a parte clássica, os românticos, mas eu vejo que quando chega do século XIX para cá, eu sinto algumas lacunas, algumas predileções valorativas. Ele não é da minha cabeceira, não, é o Carpo. Agora, ele é considerado um ícone. Como eu também não sou muito fã do Marçal Moisés. Não sou. Sabe de que eu sou muito, muito, muito fã? Do Cândido mesmo. Eu sou mais inclinado no Antônio Cândido. Agora, eu também gosto muito do Antônio Cândido. Mas assim, eu não sei se na sua dúvida tem a questão assim: uma coisa é o fenômeno literário, outra coisa é a história da literatura. O professor tem que ter isso muito claro, porque o que é que deve orientar nós, professores? O texto. O texto. Seja ele qual for o texto que você apresentar na aula. Por exemplo, eu toquei aqui Vida Boa do Vitor e Léo e eu poderia colocar lá com eu, Marília, né? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro. E colocar e dizer, gente, estão vendo essa relação? O danado, que eu já tenho, inclusive, alunos de professores assim. Por que você está andando do chão? Como? Eu não entendi. Eu não entendi, não. Mas, assim, Pode continuar. Não, que é a ideia de... O professor, ele não pode... Se ele se perder muito na vida do autor, não é literatura. A vida do autor não é. A vida do autor só é literatura se a vida do autor estiver. Aí o Cândido ensina isso. Se ela estiver... se ela for reduzida à experiência literária do autor. Posso dar um exemplo. A tuberculose, a morte e a infância em Manuel Bandeira. Faz todo sentido. Faz todo sentido. A desilusão amorosa de Augusto dos Anjos. Por isso, tu falas de amor, eu ouço tudo calo, amor na humanidade é uma mentira. Se eu entender a desilusão dele com 16 anos, que a mãe dele deu uma surra na namorada dele, que supostamente estava grávida. Isso provocou nele uma coisa tão louca. Sim, a psicanálise para nos ajudar a entender um Álvares de Azevedo, show. Álvares de Azevedo, gente, ele era praticamente um virgem, voyeurista, mas um cara inseguro pra caramba com a sexualidade. Beleza, entendeu? Agora, história da literatura é a história da literatura. Eu não sou muito fã do Silvio Romero, acho muito preconceituoso. O José Veríssimo, acho muito preconceituoso. O Araripe Júnior também. Mas, assim, eu não sei se a pergunta foi nesse sentido. Uma coisa é a história da literatura, a outra. Se vocês quisessem assim, professor, eu faço o quê? Primeira coisa, leia as obras. Esteja sempre lendo, né? Em seguida, busque, sejam trabalhos acadêmicos ou bons teóricos, ou boas aulas, que te ajudem a entender melhor a obra. A entender melhor. Mais alguém? Não? Tem alguém? Sim, o ensino de gramática, toda disciplina, ela pode ser atraente. Toda disciplina. Vocês acham que é só com a nossa? Vocês já imaginaram biologia como deve ser? Eu daria aula de biologia de uma maneira muito massa. Cara, biologia é muito massa. Sabe, sei lá. Eu sou diabético. Eu explicaria tão bem o corpo humano. Por que tanta sede? Por que eu estou urinando tanto?
como o corpo humano é assim. Eu acho toda a disciplina linda, agora cada um com sua paixão, né? Eu, por exemplo, eu não consigo entender nada de física, né? Mas, aqui, ó. A afinação é física pura. Eu sou péssimo em matemática, mas para estudar campo harmônico da música, eu preciso da matemática. Tetra, tríade, terça, quinta diminuta. Agora, o grande desafio, gente, é que os alunos, eles não são homogêneos. Cada um tem sua realidade própria e cada um tem sua particularidade. Vlad aprende de um modo, Vitor aprende do outro. Só fui respondendo aqui no chat. Vocês me ouvem? Escuto demais. Ixi, é porque o meu... Eu vou... Só um minuto, porque eu vou ter que sair, porque minha tela do Google Meet parou aqui. Eu vou sair e vou reentrar só 30 segundinhos. Oi, professor, boa noite. Eu vou aproveitar esse ensejo para parabenizar o senhor pela sua fala. Eu fui aluno da UPE, Campus Mata Norte, e eu tive várias referências ligadas a tudo isso que o senhor falou. Então, para mim, foi muito esclarecedor. E a minha pergunta foi um tanto quanto audaciosa quando eu indaguei o senhor com relação a essa questão da gente ter que se virar, não nos 30, mas nos 50 minutos dentro da sala de aula. E assim, eu testemunho isso, né, de maneira provocativa, porque eu vivencio essa realidade no cursinho para vestibular, no qual eu ministro as aulas de literatura. E para mim foi maravilhoso tudo que o senhor colocou com relação a essa habilidade que é inata ao professor de ter que se virar mesmo para poder cumprir com o cronograma, com o componente curricular, porque, de fato, nos é cobrada essa periodização da literatura. E Perfeito. aí a sua fala foi muito esclarecedora quando o senhor falou sobre a possibilidade de aliar o texto literário a outras modalidades de linguagem, porque a gente fica frustrado quando a gente sai de uma aula de 50 minutos sobre romantismo para um aluno de segundo ano que vai prestar o SSA 2, né, para quem não é de Pernambuco. Entendo perfeitamente o que você está falando. Isso, o SSA 2, para quem não é de Pernambuco, é o sistema de subdivisão. É o sistema seriado. Isso, seriado. E, de fato, a gente sai angustiado. Acho que o senhor já vivenciou essa realidade. Eu vivencio, eu compartilho contigo a angústia. Isso. Quando a gente não consegue, né, findar aquela aula trazendo um desfecho coeso, objetivo, porque o tempo não nos permite, e assim, a nossa disciplina ainda é muito banalizada no cursinho. Ao passo que a biologia, ao passo que a matemática goza de 2 aulas por semana, a literatura só tem 50 minutos. E os alunos sentem essa escassez de tempo, então a minha fala é mais para parabenizar o senhor e dizer que eu estou bem feliz por ter participado. Muito obrigado. Sim, pode falar. Eu estou na pós-graduação agora, né, em literatura brasileira, não tem como enveredar por outro caminho, é uma predestinação mesmo, essa vida da gente com literatura, e eu queria muito ter o senhor como professor lá na Fafiri, viu? Obrigado. Estou por aqui. Eu só não ouvi direito o nome dele. Alessandro. Alessandro, da sua pergunta. Alessandro, a gente vive essa experiência de cumprir o conteúdo, então, assim, eu vou te dar alguns conselhos práticos. Corra dessa primeira fase, quentismo, barroco e arcadismo. Acelere ela mesmo. Acelere porque ela é pouco cobrada, exceto SSA 1. Então, eu estou falando de uma maneira geral. SSA 1 não, você vai esmiuçar. Mas, quando a gente perfila a prova do Enem, o mais cobrado é século XX. Chegando ao século XX, aí você vai lá, mete modernismo e tome tempo. Agora, trazer outras. Eu vou fazer seus alunos se interessarem por literatura. Você sempre vai dizer a eles: vocês podem não gostar de literatura, mas repertório sociocultural é cobrado em redação. Já pensou essa obra, Vidas Secas, lá em letramento, em alfabetização, exclusão social, em a questão da infância? Os meninos, eles param na hora, porque redação eles têm medo. Então, você pode pensar assim: meu aluno pode não gostar da minha disciplina.
mas eu posso fazer ele entender que ela é importante para outras disciplinas. E no caso do Enem, interpretação de texto é 87% da prova. Mas muito obrigado. Eu também não trago fórmulas prontas. São experiências práticas que às vezes dá certo, às vezes dá errado. Eu já fiz muita cagada também, gente. Certo, eu vou enviar o link agora no chat para que vocês possam ir preencher os dados para a gente pôr no certificado, certo? Enquanto isso, se alguém tiver algumas últimas perguntas, vocês podem ir fazendo lá. Pode falar. Eu tenho uma. Pode falar. Então, eu já falei 1000 vezes que eu me tornei professora por causa de Vlader, que ele era meu professor no ensino médio. Desculpa! Lá no GEO, a culpa é dele. Enfim, eu vou insistir novamente na pergunta, porque é uma angústia pessoal minha em relação ao ensino de gramática. Porque eu, de fato, aprendi muito na faculdade sobre didática em relação à literatura, com o senhor, com Clarissa. Aprendi de verdade, a aula é outra. Mas eu chego para uma aula de oração subordinada substantiva, parece que eu esqueci tudo de didática, sabe? Joguei no lixo e virei aquela professora da década de 50. Entende? Então, eu queria que você nos desse uma luz, algo assim. Posso. Joás, a nossa tendência é repetir o que aprendemos. É uma tendência natural. A gente aprendeu, por exemplo, eu aprendi sintaxe igual que você aprendeu. Entendeu? É uma tendência nossa. Se eu vou tocar violão querendo imitar o professor que me ensinou. Porque esse espelhamento ele acontece. Agora, quando a gente, por exemplo, domina, eu não estou dizendo que é porque não domina, não. Às vezes a gente domina, mas não está conseguindo. Como eu faço isso de uma maneira mais criativa, digamos assim. Por exemplo, por que a oração subordinada se chama substantiva? É só discussão bem legal que eu faço com eles. Porque ela ocupa o lugar de um substantivo. Você pode pegar a estrutura todinha, tirar e colocar um substantivo no lugar. Por exemplo, eu faço isso com eles na sala de aula. Por que as orações são chamadas adjetivas? O aluno que estuda, o aluno estudante. Porque eu posso substituir. E as adverbiais é que são complicadas porque elas serão conjuntivas, né? E conjunções vão ocupar o valor adverbial e fica meio estranho. Assim, o grande equívoco que eu acho é que não dá para ensinar sintaxe dissociada de semântica. Eu acho muito estranho o ensino de fonética e fonologia, depois morfologia, depois processo, estrutura e formação de palavras, aí as classes gramaticais todas, para lá na frente estudar sintaxe. Eu acho que a gramática aplicada ao texto, aí o Fiorin, os mais contemporâneos, né? Eles trazem essa perspectiva. Gramática aplicada ao texto, para entender melhor a interpretação de texto. Mas, assim, tem alguns assuntos, como, por exemplo, em literatura, eu não consigo ser criativo com o concretismo. No máximo que eu vou fazer é trazer a obra de Arnaldo Antunes. Tem alguns conteúdos que realmente eles são mais técnicos. Regência, eu não sei como ensinar de maneira tão criativa a regência. Regência, né? Regência. Então, há determinados momentos que o aluno tem que compreender que, assim, é porque é. Porque a língua tem sua arbitrariedade, é porque é. Aí, assim, eu sou muito viciado em ver videoaula, sabe, Joás? Para ver se eu encontro uma coisa diferente. Aí tem um professor que eu gosto muito, que é o Agnaldo, que ele foi professor do Luiz Flávio Gomes e tal, Agnaldo Martins, e ele ensina de uma maneira que eu acho muito criativa. E tive um professor também que ensinava de uma maneira muito criativa. Por exemplo, Crase, ele pegava uma aliança, e dizia, essa aliança é meu casamento ou é um símbolo? Aí a gente, é um símbolo. Então não é meu casamento. Eu digo, não. Aí ele fazia, então Crase não é o acento é a aliança. Aí são essas imagens que foram me agradando, entendeu? Mas eu confesso que o ensino ainda continua classificatório, as questões classificatórias. Para mim, isso tem muito a ver com o ensino do que propriamente com a aprendizagem. É assim que a gente aprendeu e é assim que a gente vai ensinar. É muito difícil se deslocar disso. É um exercício constante. Você deve ter o quê? 5 anos de sala de aula? Já você se desgruda. Uma hora você diz, Joasna vai ensinar do jeito de Joasna. E vai. Entende? Mas, assim, eu concordo. Há assuntos que são muito complicados mesmo. Você ensinar para um menino a diferença do complemento nominal, adjuntado nominal, Jesus de Nazaré.
Fácil não. Não vou negar. A parte boa é dizer, meu filho, não cai desse jeito, não. É a parte boa. No Enem, não cai mesmo, não. Mais alguém? Eu gostaria, se puder. Sim. Primeiro, professor, eu queria te parabenizar. Nossa, sua aula é maravilhosa. Eu estou te ouvindo aqui do interior de São Paulo e queria perguntar... São Paulo o negócio. Pertinho aqui da divisa de Minas. E pegando o gancho da colega que falou agora há pouco, eu queria te perguntar, essa questão da gramática, eu tenho visto, eu sou professora iniciante, tenho 2 anos só, e tenho visto que a gramática ela não está sendo tão cobrada mais no sentido de memorização, de decoreba nos vestibulares. E tanto é que no Enem também nem tem caído tanto. Queria, assim, uma opinião sua visão em relação a isso. É isso mesmo, você está correta. Porque o ensino da gramática... deixa eu explicar de uma maneira mais... Tentarei ser simples. Eu, quando comecei a jogar bola, eu jogava bola, mas eu fui aprendendo as regras jogando. Eu fui aprender regra de impedimento jogando. Eu fui aprendendo que não podia pegar com a mão jogando. Eu fui aprender como o que é triangulação jogando. Eu fui aprender as regras jogando. Qual é o equívoco do ensino de gramática da maneira que é ensinada? Quer ensinar as regras antes do jogo. Isso é muito complicado. Nós somos os jogadores do idioma. E assim, e a questão ainda do ensino da norma culta. E aí vocês sabem que Marcos Banho fala disso com muita propriedade e preconceito linguístico. Eu não vou nem chover no molhado, porque a maioria aqui é estudante de letras, sabe disso. Você está correta. Já tem bastante tempo que a gramática não é cobrada dessa maneira. O Enem rompe com essa lógica. Então, você tem o Enem com as múltiplas linguagens. O Enem trabalha com perspectiva de letramento, com a sociolinguística, charge, bula medicamentosa, imagem. E aí é muito interessante quando você pega questões de interpretação de texto que pede valor semântico de uma dada expressão, o humor decorre de quê, a ironia nasce a partir de quê, e a gramática normativa é uma experiência, é uma possibilidade de se ver a língua portuguesa. Para Joasla e para você, eu dava aula nos cursinhos e corrigia muito quando dizia assim, Vlad é professor de gramática, eu pegava e riscava, dizia língua portuguesa. E a galera não entendia. Mas o senhor é professor de gramática? Eu disse, não, eu sou professor de língua portuguesa. Dentre tantas coisas na língua portuguesa, tem a gramática. Mas a gramática não é a língua portuguesa. As regras não são o jogo. O jogo não se resume às regras. Né? As regras, elas orientam o jogo. E assim, sem considerar o dinamismo, sem considerar as questões de preconceito, sem considerar a oralidade, o Enem cobra direto. São marcas de oralidade presentes no texto. São registros de oralidade presentes no texto. A linguagem está adequada porque é uma resposta do professor de uma palestra dada para estudantes de letras. Está inadequada por isso e por isso. Eu vou só confirmar, Luciana, o que você falou, é isso mesmo. Eu lamento o material didático ainda está muito preso à gramática. Sabe por quê, gente? Porque não é uma questão de reformar o material didático. É produzir um material que não leva em conta a questão classificatória. E produzir material didático não é fácil. Então é muito mais fácil vender o que já está pronto. A gente sabe disso. Perfeito. Mais alguém? Ele chegou em São Paulo mesmo, não é possível, não. Deixa eu ver se o chat tem alguma pergunta. Estão perguntando se você costuma elaborar seu próprio material, Vlader. Eu tenho material próprio. Tenho sim. Agora, como eu também trabalho em empresas e tenho que usar das empresas, eu uso. Aí na aula, às vezes, baixinho, eu digo, gente, não é bem assim, não. Por exemplo, vocês foram estudar romantismo, o romance que inaugura o romantismo é a Moreninha. Só que não. É o Filho do Pescador, de 1843. Aí eu digo assim, eu boto as duas obras no quadro, eu digo assim, a Moreninha é o primeiro romance lançado em 1844. O segundo é o Filho do Pescador, de 1843. Aí eu paro. Aí o menino faz assim, poxa, o senhor tá doido? Eu digo, não é assim, não.
Não, mas 1843 não é antes de 1844. Eu digo, então a Moreninha não foi o primeiro. Mas no material aqui está dizendo que foi. Então deixa o material dizer que é, mas não é. Entendeu? Agora a gente tem que tomar cuidado para não perder emprego também, viu, meu povo? Ficar descendo o material, a gente perde emprego. Eu acho que tudo ok. Mais alguém no microfone para falar alguma coisa? Eu acho que não. Então vamos encerrar aqui. Eu só acho que o professor deveria escrever um livro didático sobre literatura, se ele ainda não escreveu. Eu estou em processo. Exatamente isso, de uma maneira prática, assim, desde os erros, né? Eu me lembro, gente, que a minha primeira vez que eu entrei em sala de aula foi uma loucura. Tem tempo, Vitor? Eu sei que você está aperreado. Não, pode seguir. Eu não sei quem foi que me chamou de doido aqui, mas eu concordo completamente. Eu fui chamado para entrevista de emprego do Objetivo Padrão, lá em João Pessoa, que eu trabalhava lá. Aí o cara viu meu currículo, um currículo novo, eu não tinha muita coisa e tal. Mas aí ele disse assim, você estaria preparado para começar quando? Aí eu caí na besteira de dizer agora. Aí ele disse assim, pois tem uma turma de pré-vestibular ali com 180 alunos esperando por você. Bora lá? Minha gente, foi uma das piores experiências da minha vida. Foi horrível. Porque eu sou pequeno, o Vitor disse que eu sou um grande professor, mentira. Eu sou pequeno. E aí eles xingavam, eles diziam, fique em pé, eles falavam de tudo. Eu era pouco ouvido e tal. E assim, eu já escrevi um texto sobre isso. Que quando a gente não deve aceitar qualquer coisa achando que está pronto. A gente deve ter segurança para começar. Porque, às vezes, um começo ele pode ser muito traumático para um professor. Né? A gente tem que começar de maneira paulatina, turmas menores. O ensino médio não é para todo mundo, não, viu, gente? Eu não estou desmerecendo, não. Mas a galera para destruir, porque o professor está fedendo, porque o professor vem no carro popular, porque a calça do professor está rasgada. Olha, o ensino fundamental é mais afetuoso. O médio, a galera para lhe derrubar. Então, são cicatrizes que eu trago em mim, que realmente eu estou escrevendo a título mais... Eu não sei se é crônica, eu não sei classificar ainda não, mas obrigado. Eu não sei quem falou. Carol é uma experiência... Aquela que te chamou de doido. Você ser perfeito, doido. Eu adoro você ser doido. Você acertou em cheio mesmo, eu não vou negar, não. E essa pandemia me deixou foi pior. Mas muito obrigado. E eu estou à disposição, viu? vladernobre@.com. Meu WhatsApp está por aí no grupo, 8846108387. Eu posso demorar a responder, minha gente, mas eu prometo estar sempre atento, mas às vezes passa. Então, insisto, tá bom? Vitor, eu só tenho a agradecer. Eu estou muito feliz mesmo, eu não esperava, de verdade. Eu achava que iam ter 3 alunos e minha mãe, que sempre acompanha minhas coisas. Muito obrigado a todos, eu não esperava essa recepção. Muito feliz mesmo. Então, sintam, como professores que são, que eu estou sentindo o quanto é bom ser querido. É muito bom. Não tem preço. Não tem nada que pague essa experiência de vocês ou os alunos de vocês dizerem muito obrigado. Que bom. Foi tão bom. Isso é muito bom. Vale a pena. Supera aquelas caras feias da sala de aula. Supera. Vlader, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Em nome de Wesley, de Luciano, de Maurília, de Manuel, que é o corpo que compõe o grupo Estudos Linguísticos Literários na Quarentena. A gente pegou 205 pessoas no pico, agora a gente está com 150, que desceu porque a gente entregou o formulário, né, do certificado, aí sempre desce um pouquinho. Só vem pegar o certificado. Mas você não tem ideia, porque você não estava conseguindo ler, mas você não tem ideia o tanto de elogio que você recebeu aqui enquanto você começou a falar. Me manda, pelo amor de Deus. Eu printei vários aqui, vou mandar para você. Foram muito bom. Boa noite, professor. Estou aqui, Raquel. Quem é? Eu sou a Aretusa, de São José do Egito, Pernambuco. Oi, Aretusa, tudo bom?
Eu queria dizer para o senhor que se eu tivesse tido na universidade um professor como você de literatura, minha formação seria outra. Mulher, faça isso comigo, não. Eu estou aqui encantada, sem palavras para descrever como foi sua aula hoje. Eu que estou feliz. Olha, eu tive um professor de português que é culpado de eu hoje ser professora de português e literatura. Que ele me fez gostar muito da matéria e mais ainda de ser professor. E o senhor também ensina muito para os seus alunos. Já vi que a sua aula deve ser. Muito obrigado. Professor, boa noite. Meu nome é Verônica, eu sou aqui da Paraíba, da cidade de Cabedelo. Verônica, eu sou daí, rapaz. Né, professor? Então, eu sou professora de literatura, estou apaixonada aqui pela sua aula, estou aqui, já peguei seu telefone, vou lhe aperrear, também toco um violão, gosto de trabalhar assim, vai ser ótimo. Viu? Um abraço, muito obrigada. Eu quero ir para a minha Cambuinha, meu Deus do céu, eu quero ir embora. Bora, professor. Quando eu estiver aí, se você mandar seu contato, a gente se encontra. Olha, a gente vai se encontrar sim, professor, com certeza. Eu fico feliz, é verdade. Não me façam chorar, pelo amor de Deus, que essa pandemia está muito sensível. Professor Samanta, sou do Rio de Janeiro, sou professora de literatura também, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Queria dizer para o senhor que a sua aula deu vontade de dar aula, e nesse momento que a gente está de pandemia, eu acho que todo mundo ficou assim, ai, como eu queria estar na sala de aula para fazer os meus alunos ficarem tão emocionados e felizes quanto eu estou aqui com vocês assistindo essa aula. Eu que estou apaixonado. Segura aí, pelo amor de Deus. Muito obrigada mesmo. Obrigada à organização também. Eu não esperava. E quem quiser me convidar para um meet em algum lugar, eu estou à disposição. Eu quero fazer alguma coisa nessa pandemia, gente. Eu quero dar aula. Então vamos chamar você mais, professor. Tá bom. Mais alguém tem alguns elogios para fazer para esse homem? A gente pelo amor de Deus, faça isso. A gente escuta. É isso, gente. Olha, vou voltar a falar muito obrigado, Vlader. A participação foi maravilhosa. Agora a gente está com 130 pessoas. Eu acho que todo mundo assinou aí o formulário para receber o certificado mês que vem, quando todas as palestras acabarem. Em nome do corpo organizacional, eu agradeço a participação de todos vocês, muito organizados, não deixaram o microfone ligado e participaram constantemente. Então é isso, eu vou deixar um tempinho mais aberto aqui, mas o professor Vlader pode sair. Para quem não assinou ainda a ficha, assinar, certo? Então... eu tô aqui. Samanta, muito obrigado. As lágrimas vieram, eu estou muito emocionado, porque não é fácil ser professor. Eu sei disso. Mas, assim, a gente tem que ser respeitado nas nossas escolhas. É quem eu sou. E quando a gente é bem recebido, é muito bom. De verdade, a todos vocês. Eu sei o que é ser mal recebido em sala de aula. Eu já fui muito mal recebido em sala de aula. Eu sei o que é ser mal recebido. Né? E eu já pensei em desistir algumas vezes, mas eu botei na minha cabeça que parece que isso é algo que faz parte da própria estrutura organizacional brasileira para que a gente largue, para que nossos alunos não tenham direito a sonhar. Né? Eu acho que é isso. Eu realmente, pode parecer que não, mas eu estou muito emocionado. Primeiro porque, sabe aquele aniversário surpresa? Eu não sabia, eu achei que ia ser uma galera... E assim... Eu estava bem despojadão aqui, na minha, mas assim, a coisa tem uma proporção, é Rio de Janeiro, é minha Paraíba, é São Paulo, esses sotaques, e o que prova, na minha opinião, que tem tanta gente querendo transformar esse mundo, né? Mas o que a gente não pode é recuar. É um direito nosso de querer sonhar, é um direito nosso e ninguém pode tirar isso da gente, não. Ninguém pode tirar isso da gente. Quer dizer, um presidente pode dizer 39 palavrões, eu não posso dizer um em sala de aula? Dentro de um contexto, eu posso explicar a origem de cu de uma maneira muito fácil em sala de aula. Eu posso explicar a diferença de buceta e vagina em sala de aula, mostrando que isso tem a ver com a perspectiva do Império Romano. Eu consigo fazer isso. Agora, o que a gente não pode é o tempo inteiro ser considerado que são perversos, que alienam, que se aproveitam da audiência cativa, como se os alunos fossem
incapazes de pensarem por conta própria. Eu acho que vocês sabem do que é que eu estou falando. Agora, a gente tem que também ser respeitado. É uma profissão, precisamos nos qualificar, precisamos investir sim em livro. Livro é caro, sim. Professor não tem desconto em quase nada. Professor tem um desconto de preço à vista. As editoras tinham que estar nos mandando livros, ligando para a gente, mas eu sei que não é assim. Né? Mas a gente tem que existir, a gente tem que insistir para a gente existir. É isso que eu acho. Então, muito obrigado. De verdade, eu acho que eu vou chorar daqui a pouco, mas está tudo bem por enquanto. Professor, Pode falar, cara. Eu estou aqui. Leandro. Então, só para avisar, assim, que tem uma colega nossa, nós somos do Paraná e nós estamos assistindo. Não é Então, pra você possível. ver quantos quilômetros. Ô, Vitor, esse povo é fofoqueiro, já chegou no Paraná. Mas, assim, a aula foi muito boa mesmo. E um recado para você, mas para todos, que a gente já podia pegar um outro assunto para a gente já marcar uma próxima aula. Porque, com certeza, nós que estamos assistindo, nós também queremos, entendeu? Uma próxima aula. Parabéns e obrigado aí por estar juntos. Eu que agradeço, eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigado, de coração, muito obrigado. Ô, Vlader, eu tenho uma proposta aqui para fazer para você, inusitada. Amanda. Já que, para a gente terminar e encerrar de vez, você não quer recitar alguma coisa para a gente, não? Posso. Qualquer coisa. Tá bom, deixa eu... Eu posso Sim. ver alguma coisa minha? Posso ver alguma coisa minha? O que você quiser. Pronto, deixa eu procurar, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. O outro computador, que é o meu assim, digamos assim, o oficial, ele está em manutenção. Deixa eu ver se eu localizo alguma coisa que eu goste, realmente que eu gosto. Ai, meu Deus. Rapidão. Deixa eu só colocar... Só um pouquinho, pelo amor de Deus. A gente espera. Meu Deus, me ajuda. Falaram que você está criando agora, Vlader, o poema. Estão dizendo que eu estou criando agora, estou não. Tá. Eu não tô com essa capacidade, não. Tem um que eu gosto muito, que é que eu fiz para meu pai. Eu só estou procurando ele aqui. A gente espera, pode ficar tranquilo. Eu acho que é atrás... Tá vendo? Eu nem sei mais o nome. Eu acho que é Atrás da Barba. Peraí, minha gente. Achei. Atrás da Barba. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Beleza. Pronto. Eu uso barba, gente, e eu quis mostrar para os meus alunos a origem, né, da barba. Aí eu fiz. Um instante aqui. Peraí. Minha tela. Cadê? Vem para cá. Vem para cá. Cadê tu? Aqui. Então, deixa eu só colocar aqui. Na barba que campeia meu rosto, busco tua imagem, tua natureza insólita. Agarro-me a ela. Como quem não queria ter fugido de tua voz metálica, mas fugiu. Como quem não queria ter fugido do teu olhar de homem-sol, mas fugiu. Como quem não queria ter fugido de tua mão de intenso calor, mas fugiu. Hoje, te procuro em mim, labirinto meu. Te procuro em meu riso infante, delírio meu. Te reconheço em mim, espelho meu. Quantos filhos bastam, Pai? Quantos pedidos de perdão restaurarão a paz em mim, Pai? Quanto silêncio, Pai? Quanto sentir emudecido em meu íntimo distante, Pai? Tua criança ainda habita aquele sítio, Pai. Aquele monte, um monte de lembranças. Aquelas veredas, Pai, vão dar onde? O cheiro daqueles lençóis, o cheiro de bosta de vaca, aquele curral, Pai,
aquele Mourão, Pai, de algum modo nos prendeu a uma lembrança que dói. Está doendo, Pai, aquelas cordas na minha mão. Vai sarar, Pai? O Senhor volta? Vai deixar dinheiro? Faço o que com isso agora? Atrás da barba, um homem que me precedeu, que habita meus dias com onipresença, um fantasma de uma ópera singular, um homem sólido, sólido por quem lida com a matéria viva, frágil. Atrás da barba, corro atrás do que ainda resta, como um filho que, após longa jornada, percebeu que, ao regressar para ti, encontrou-se consigo mesmo. Entra, Pai, senta, vem ver a vida vindo. É isso, meu povo. Ave Maria, poema valeu. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Então, estou até pedindo para usar o seu... Como é? Deixa eu achar aqui, ó. Já vou catar para levar para o meu blog para criar atividade em homenagem a ele. Permite? Minha Nossa Senhora. Ah, vocês vão fazer a tortura com os pobres. Então, obrigado. gente, é isso. Muito obrigado a todos pela presença. A gente vai fechar a sala, tá? A gente volta nos outros dias, mas esse dia foi muito especial. Boa noite a todos.